Qual foi a última vez que uma pergunta mudou a direção da sua vida? Ah, perdão, talvez você não se dedique a isso, porque perguntar claramente é apenas para amadores. Por mais estranho que pareça, perguntas são quase irrelevantes na vida de muita gente. Vivemos num mundo onde inovações, ideias, conhecimento, ciência, progresso, tudo isso são frutos de perguntas, que são extremamente valorizadas e mesmo assim quase não nos questionamos. Isso não te deixa incomodado? É bem possível que você nunca tenha reparado nisso, que poucas vezes tenha feito ativamente uma pergunta que mudou completamente a sua vida. Uma pergunta que ajuda você a progredir constantemente na vida, no trabalho, habilidades ou hobby. É bem provável que você não se questiona, não questiona a sua vida, não questiona o que come, não questiona o que vê, não questiona o que quer. Creio que não dá pra alguém realmente viver e ser livre sem fazer perguntas. Sendo assim, eu te pergunto, o que faz a qualidade da vida ser definida pela qualidade das nossas perguntas? Qual a inutilidade delas? Mas antes de tudo, por que não perguntar é uma forma de aprisionamento? Você já viu bombeiros queimarem livros para impedir que pessoas pensem criticamente? Não perguntar demais? Eu já vi isso acontecer em um mundo. O mundo distópico do livro Fahrenheit 451. Mesmo não lendo ele todo, deu pra sacar de cara qual que era a mensagem do autor. E por mais cinema que isso possa parecer, esse livro foi queimado, ou seja, censurado e banido em vários momentos ao longo dos anos. Os questionamentos acabam sendo uma forma de colocar pressão e forçar o questionado a prestar contas. Isso incomoda, tanto que um dos grandes perguntadores da humanidade tomou um cheque difícil de sair. O homem do só sei que nada sei entregou para a humanidade uma postura que colocava medo até na Grécia Antiga, ou seja, uma postura crítica, autônoma e responsável pelo seu próprio conhecimento, o que acabou incomodando muita gente na época em que ele vivia, fazendo ele ser julgado e condenado. Mas deram para ele três opções: ser exilado da sociedade, pagar uma multa ou beber veneno. Mas Sócrates não aceitou multa nem exílio. Para ele isso seria como aceitar uma culpa que ele julgava nem carregar. Então passa esse veneno pra cá. E ele acabou sendo morto por perguntar demais. Checkmate. E esse sufocamento do questionamento sempre acontece na história. Existem muitas narrativas sendo contadas, principalmente hoje em dia. Se você questiona, elas têm menos controle sobre o que você acredita. A crença cega na autoridade é o pior inimigo da verdade. Mas o pior sufocamento é aquele que fazemos com nós mesmos. Quem deveria ser o líder da sua vida? Você. Mas quem molda o jeito que você pensa? Quem controla as perguntas que faz? É realmente você? A gente vai ser influenciado, não tem pra onde correr, mas dá pra escolher, principalmente agora, com várias redes sociais aí pra usar. Se você não pergunta, você aceita uma vida ruim, aceita o problema sem buscar resolver, aceita não ter uma boa resposta. Se não questionamos, ficamos em um aprisionamento intelectual, tanto controlado por narrativas que contam pra gente e narrativas que contamos pra nós mesmos, quanto presos sem progredir no nosso conhecimento. Tu já vai entender melhor, mas calma que só isso não é o fim do mundo. As coisas ficam feias quando outra coisa aparece para destroçar a sua confiança em si. Na época da escola, Einstein via seus professores como tenentes. Ele odiava a forma como a educação era feita, com o foco no aprendizado mecânico, memorização, exercícios e fatos forçados. Para o Einstein, o aluno não é um recipiente que você precisa encher, mas uma tocha que você precisa acender. Fazer o aluno se interessar de verdade pelo que está estudando. Acender a chama do saber, do pensar, do perguntar. Na minha época da escola, sempre que tinha que ler algum livro, eu deixava de lado. A parada era jogar videogame. PS2 no caso. Meu estudo era só pra passar na prova, e mesmo assim sempre vinha aquela frase na mente: eu não vou usar isso aqui na vida. Aí essa chama de aprender praticamente não existe. E como que se progride na vida sem o estudo? Sem aproveitar a experiência de vida que várias pessoas deixaram escritas. É tipo um roguelike, um jogo onde o teu personagem vive uma vida, morre porque errou uma coisa, mas na próxima vida ele lembra, avança e morre em outro ponto. E o ciclo se repete até você terminar o jogo. O estudo é isso. Vários personagens vivenciaram e deixaram a experiência deles pra você aproveitar agora. Dá pra usar esse mesmo efeito com a sua própria vida. Você ser esse personagem que cai no abismo várias vezes, entende o que aconteceu, chega no mesmo ponto, avança, cai em outro abismo. Depois que eu aprendi isso, cara, tô progredindo mais. Mas não dá pra fazer isso sem perguntas, porque a gente vive num mundo onde a vida é um mar de problemas. Se você resolver os problemas de hoje, vão aparecer mais problemas pra resolver. Se eu não tiver maluco, o progresso funciona assim. E pra isso tem que rolar um pensamento: como caralhos eu resolvo tal coisa? Essa é uma das coisas que o mundo mais valoriza. Perguntas. Se Einstein não tivesse perguntas malucas e curiosidade pra ir atrás delas, tipo como seria viajar lado a lado de um feixe de luz, a gente não teria relatividade. Talvez ele não fosse nem físico, e sim um violinista. As perguntas que a gente faz mudam literalmente tudo. E mesmo assim, elas não são tão importantes na vida de muita gente, porque não são vistas como ferramentas de progressão. Isso acaba me lembrando a história de um livro que eu comecei a ler recentemente, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele começa falando de dois amigos que não têm muito sucesso financeiro. Um deles é um bardo e o outro um mecânico. Mas o que me deixou
deixou intrigado é que eles devem ter o quê? Uns 30, 35 anos? E até o dia em que um deles teve um sonho sendo um homem rico, nenhum deles tinha tido a ideia de se perguntar o que deixa alguém rico. Claro que é uma história de ficção, mas ilustra bem o que eu quero dizer. Aí o bardo acaba lembrando que teve um garoto que estudou com eles quando eles eram crianças. Esse garoto se tornou o homem mais rico da Babilônia. Mesmo que eles não tivessem muito contato com esse moleque, sempre que esse homem passava por eles, na carruagem dele, ele acenava pra eles. Então, tiveram a ideia de perguntar pra ele como que ele ficou rico. Aí eles foram no palácio do cara e quando chegaram lá fizeram a pergunta: como você ficou rico? O homem simplesmente mandou eles meterem o pé do palácio, tá ligado? Sacanagem. Ele contou que quando ele era pequeno, ficava observando a realidade ao redor e viu que o dinheiro era capaz de proporcionar muitos momentos bons. Ele queria isso, não queria ficar ferrado na vida. Então ele foi atrás de descobrir como que ficava rico. Então arrumou um trabalho de escriba. Certo dia, um senhor chegou lá nesse trabalho dele e pediu pra ele fazer um trabalho urgente. Mas o garoto não conseguiu cumprir. Então, eles acabaram fazendo um acordo, onde o senhor rico conta pro moleque como que ele ficou rico e o moleque vira à noite pra finalizar o trabalho. Aí chega no outro dia, o garoto entrega o trabalho, o senhor rico conta pra ele princípios de como o dinheiro funciona, o moleque segue, comete uns erros e, ano após ano, esse senhor rico passava no trabalho do moleque pra ver como que ele tava se saindo. Aí, com o tempo, o moleque acabou se tornando o homem mais rico da Babilônia. O título do livro, olha só que legal. Aí, a partir daqui, eu ainda preciso continuar lendo. Mas a parada é, se ele não tivesse se questionado, se ele não tivesse essa curiosidade, ele teria conseguido progredir? Eu acredito que não. O mesmo vale pros dois amigos do início. Tem até um momento antes deles irem visitar o homem mais rico da Babilônia, em que o bardo fala pro mecânico: o que houve contigo? Tu não é assim. Aí o mecânico fala: eu nunca tinha pensado dessa maneira. Até o momento da curiosidade, ele vivia praticamente no automático. E mesmo com esse poder de progressão, as perguntas ainda podem ser inúteis na sua vida. Porque uma pergunta ruim gera uma resposta ruim. Se eu sempre me perguntar, por que eu sou um merda? Porra, é óbvio que a minha cabeça vai encontrar só respostas que provem que eu sou um idiota. O que você se concentra, você vai encontrar. Mas se eu perguntar, como posso parar de ser um merda? Já muda a qualidade da resposta. Ainda não sei como fazer melhores perguntas, mas sei que perguntas muito amplas não são tão boas assim, como o que me deixa feliz. É uma pergunta extremamente ampla, que pode ter inúmeras respostas e isso não é lá ruim, mas uma pergunta mais específica como o que me deixa mais aliviado depois de um dia estressante. Dá pra chegar em respostas muito mais concretas que podem ajudar as perguntas mais amplas, tá ligado? Julgue um homem por suas perguntas, não por suas respostas. E sabe aquela parada do 1% melhor cada dia? Perguntas são uma das melhores formas de fazer essa parada. Só que tem um problema. Temos duas formas de pensar: a rápida e a lenta. A lenta gasta mais energia. Por isso tem aquela ideia de quando pensa demais a mente pega fogo. E a energia sendo a coisa que nosso corpo mais quer economizar, então se você perguntar pra alguém se ela tá bem, mesmo que não esteja, ela provavelmente vai falar que tá. Pode ser porque ela não quer falar o que tá acontecendo com você ou só não quer gastar energia. Mas aí é problema da outra pessoa. O foco aqui é a gente. A pessoa que mais precisa prestar contas pra gente somos nós mesmos. E se questionar incomoda. Muitas vezes causa dor, é difícil. É uma jornada em que precisamos encarar a realidade. E se você viu meu último vídeo, sabe que isso dói. Muita gente não aceita a realidade. Essa jornada em busca da resposta é como um jogo. Um jogo maçante e muitas vezes chato, mas que no fim vale a pena. Como Graveyard Keeper. Onde para progredir em uma dessas missões, eu precisava ajudar a resolver a missão dessa mulher, precisava resolver a desse cara, precisava resolver a desse cara, e a desse cara, e a desse cara, que precisava liberar mais tecnologia e assim vai indo. Infinito. E sim, eu comprei todas as DLCs e pretendo jogar essa parada maçante. É quase um treino de resistência para deixar a mente forte. Quando fica muito complicado pra gente encontrar as respostas que precisamos pra progredir na vida, acontece que a gente fica tentado a ir pro caminho mais curto, de sair culpando todo mundo por um monte de coisa ruim que acontece na vida. Ou só fugir da pergunta, deixar pra lá, e só aceitar o problema como é e ver ele como imutável. Se isso acontece, cara, tudo para. Ficamos estagnados, não vemos progresso e começamos a se sentir mal. Mas também não vale nada fazer perguntas e seguir com a vida. Às vezes, ficamos fazendo a mesma coisa achando que vai mudar algo. E como Einstein já dizia, insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado... Bati no teclado. E esperar resultados diferentes. Para ter um efeito diferente, é preciso entender a causa dele e mudar a causa. É como uma civilização que chega na Revolução Industrial, é destruída e volta para a descoberta do fogo, ficando eternamente nesse ciclo. Então, registre as perguntas e as respostas. Reflita sobre elas. Use elas ao longo da vida. Cria uma biblioteca para elas. Mesmo que saia fumaça da sua cabeça, não fuja. Se perguntas forem só para amadores, seja um. Mas não saia criando expectativas que você vai responder 10 perguntas e vai virar o Tony Stark. E se você gostou desse vídeo, provavelmente também vai gostar desse. Nele eu mostro como as expectativas são armadilhas dolorosas. Até breve.